Olá, pessoal! Aqui é a professora Liciane Traverso. Estou aqui para mais uma tela jurídica diretamente para você. Hoje nós vamos falar sobre a distinção entre o sursis penal do sursis processual. Bora lá? Eu já até falei sobre o sursis penal em outro vídeo. Se você não viu, veja. E se você viu, reveja para rememorar do que se trata, ok? Dê um like lá pra gente? Bora lá! Peguem o Código Penal. É muito importante estar com a legislação penal quando a gente está estudando um tema de tamanha relevância, tá? Pessoal, o sursis penal, ele tem previsão legal nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Lembrando que é uma suspensão condicional de uma pena privativa de liberdade que não comportou a substituição dessa pena por substituição por pena restritiva de direito. Aí o juiz vai averiguar as condicionantes ditadas no artigo 77 e 82 se o condenado se enquadra nessas modalidades para que ele tenha suspensa condicionalmente essa pena privativa de liberdade. É muito importante, então, que nós rememoremos que o sursis penal é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Quando o juiz averiguar a possibilidade de ter as condicionantes, o juiz vai chamar esse condenado para uma audiência admonitória que tem previsão na Lei de Execução Penal. Nessa audiência, o juiz vai advertir, admoestar o condenado que ele está tendo a sua pena privativa de liberdade suspensa com condicionantes e vai explicar cada uma delas para justamente o condenado entender o que é que ele deverá fazer para ficar em liberdade. Ok? Isso é muito importante. E esse momento acontece somente depois do trânsito em julgado da pena privativa de liberdade, ok? Então, só depois que essa pena privativa de liberdade transitar em julgado, que o juiz vai averiguar a possibilidade, então, da suspensão condicional da pena, tá? O beneficiário do sursis, ele vai, depois do período de prova. O que é o período de prova? É o período justamente que ele vai ficar incondicional. São aqueles prazos estabelecidos pelo juiz que ele vai ficar incondicional, né, de acordo com o que a lei diz também. E aí é muito importante porque se ele não tiver revogado em nenhum momento essa suspensão condicional dessa pena privativa de liberdade, assim que ele acabar esse prazo, o período de prova, ele vai ter extinta a sua punibilidade. Mas vai deixar um resíduo na vida dele, porque ele vai passar a ter antecedentes criminais. Isso pode, inclusive, gerar para ele, pessoal, sabe o quê? Reincidência, se ele vier incorrer em outro crime futuramente, né? Enfim, é muito importante que vocês saibam disso. E outra coisa importante, que no sursis penal, nós vamos ver a vítima. A vítima tem o direito dessa condenação penal, mesmo que o condenado não cumpra a pena privativa de liberdade, porque ela foi substituída, né, pela suspensão condicional dessa pena, vai gerar da mesma forma essa condenação penal, o direito da vítima pleitear, né, como título executivo judicial, segundo o artigo 515, inciso 6º do CPC, né, os seus direitos. Pessoal, agora, o sursis processual. Nós temos a previsão dele no artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, tá? É muito importante o seguinte, aqui nós vamos ter a suspensão condicional do processo. O que vai acontecer? Em crimes em que a pena mínima cominada igual ou inferior a 1 ano, depois que o MP ofertar a denúncia ou houver a queixa do ofendido, o que vai acontecer? Poderá propor a suspensão do processo
de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes as demais condições do sursis que estão elencadas lá no artigo 77 do Código Penal. Olha que interessante então, pessoal. Aqui, após a denúncia ou a queixa, o que vai acontecer? Vai ser ofertada o quê? A suspensão condicional do processo. Uma coisa interessante que aqui, se for aceita pelo acusado essa suspensão condicional do processo, né? Tá o acusado e o seu defensor. Se eles aceitarem isso na presença do juiz, tá? Então, após o juiz ter recebido a denúncia ou a queixa, vai se suspender o processo com condicionais. Isso é muito importante porque se o acusado aceitar, suspende então o processo. Se ele não aceitar, vai acontecer, correr o processo. Porque às vezes, gente, o acusado, ele tem certeza que ele vai ser absolvido, ele sabe que aquilo ali é para ele vai provar, né, a defesa dele. Então, às vezes, ele vai querer realmente ser beneficiado, não ser beneficiado pela suspensão condicional do processo, porque ele tem certeza da sua absoluta, enfim, da sua possibilidade, não, de que ele não tem incorrido naquilo, que ele vai ter a sua absolvição. Mas se ele sabe que ele vai pegar uma condenação e ele tem certeza, na verdade, ele não é certeza, e ele tem bons antecedentes, né? Na verdade, ele não quer perder essa oportunidade. Por quê? Uma vez aceita a suspensão condicional da pena, o que vai acontecer? Ele nunca mais, ele vai poder, né, novamente, ser agraciado pela essa suspensão. Então, na verdade, gente, se ele souber, se o seu cliente estiver sendo acusado e ele tiver certeza da sua inocência, ele vai, na verdade, deixar correr o processo para vir a sentença final e ele ter absolvição. Mas se ele souber que ele vai responder por aquele processo, vai ter a condenação, ele aceita. E quando ele aceita, fica suspenso, então, o processo. E ele cumpre as condicionais. Olha que interessante. Embora os institutos sejam de suspensão, um é suspensão da pena, o outro é suspensão do processo. Se a suspensão do processo, o acusado aceita e cumpre as condicionantes, pessoal, não há que se falar em condenação do réu, nem de antecedente criminal. Isso é muito importante. Então, olha aqui o que acontece. É interessante para ele e muito, tá? Então, isso vai gerar o que em relação em termos de vítima? A vítima não tem direito a qualquer título executivo. Por quê? Não houve condenação. Presta atenção, pessoal. Uma condenação penal vira título executivo na esfera civil. Então, aqui, o que vai acontecer com essa vítima aqui, então? Ela pode pleitear, né, numa vara civil, as condicionantes aqui em relação aos seus direitos. Mas aqui, quando se há essa suspensão condicional... Pessoal, não, peraí. Vamos voltar aqui, com calma. Muita calma nessa hora, né? Uma vez aceita a suspensão condicional desse processo e o acusado cumprir todas as condicionantes, o que vai acontecer? Não vai haver condenação, né? Ele cumpriu todas as condicionantes dentro do prazo, o juiz declara o quê? Extinta a punibilidade. Não haverá para esse acusado o quê? Maus antecedentes e muito menos reincidência, porque não houve processo, não houve condenação. Mas o que é importante que eu quero retificar e deixar bem claro que quando há a suspensão condicional do processo, a vítima não tem direito a qualquer título executivo judicial, tá? Ela não vai ter porque não tem condenação, não há que se falar, ok? Mas outra coisa que é muito importante a gente fazer, uma recapitulação, é o seguinte, que ambos os institutos suspendem. Um suspende a pena e o outro suspende o processo. Entretanto, o que há de comum deles, basicamente, as condicionantes são as mesmas. E elas estão elencadas, pessoal, tanto lá nos artigos referentes ao sursis penal, quanto aqui na Lei 9.099. Por exemplo,
reparação do dano, salvo impossibilidade de fazer, proibição de frequentar determinados lugares, comparecimento pessoal e obrigatório durante o juiz, mensalmente, declarando as questões, o que eles estão fazendo. Então, é muito interessante porque no sursis penal gera reincidência. No sursis processual não há condenação, portanto, não há reincidência. Ok? Valeu, vejo vocês até a próxima tela jurídica. Obrigada!